Bom dia, queridos amigos e amigas. Um excelente domingo para todos que estão aqui nos acompanhando e nos ouvindo, iniciando a manhã de domingo com uma gota do Evangelho dentro do coração. Nestes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para todos nós, como um momento que a gente serena o nosso coração e eleva os nossos pensamentos até Jesus, até o alto, com o intuito de colher ali um ensino das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus se faça presente aqui entre nós, neste momento que vamos tecer uma reflexão para o nosso domingo. Hoje nós vamos convidar a todos para o capítulo 5 do Evangelho, para juntos refletir o item 1 deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Queridos amigos e amigas, este capítulo 5, se não me engano, ele é um dos maiores capítulos aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não é o maior, é um dos maiores. E ele inicia, o título deste capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então este capítulo todo, ele traz a nós ensinos sobre sobre as aflições atuais, as aflições que têm raiz nas nossas vidas passadas. Então ele vai aí desdobrando para nós ensinos valiosos sobre a dor. Vai ampliando o nosso olhar. Às vezes a gente tinha um olhar fechadinho sobre certos acontecimentos. Este capítulo 5 vem e amplia o nosso olhar. Então, nós vamos refletir hoje o primeiro item deste capítulo que inicia o capítulo 5 e ele traz, este item 1, alguns recortes do Sermão da Montanha. Então ele traz aí o versículo 4 do Sermão da Montanha, o versículo 6 e o versículo 10. Não necessariamente não é nessa ordem o Sermão da Montanha, mas o Evangelho fez aí esses recortes para enfatizar, porque é o que entra aqui de acordo com este capítulo 5 do Evangelho. Por isso eu vou convidar a todos para que hoje a gente foque aqui no versículo 4 do Sermão da Montanha. E amanhã nós daremos sequência ao versículo 6. E lembremos a riqueza do Sermão da Montanha, por isso que estamos fazendo esse recorte aqui também de focar apenas no versículo 4, porque Gandhi é um que disse a todos nós que se todas as escrituras espirituais desaparecessem, sumissem na terra, se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por aí a gente já vê a riqueza de ensino do Sermão da Montanha que Jesus soou a todos nós. Então convido a todos a gente reler aqui o capítulo 5, versículo 4, que está lá no Evangelho de Mateus, que é quando Jesus sobe ao monte e nos diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que lindo, porque Jesus, conhecedor profundamente da alma humana, sabia que aqui na Terra, neste planeta de provas e expiações, a gente ainda passaria muitas vezes pelo vale da dor. Então Jesus vem e nos diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, como realmente um facho de luz e de esperança para o nosso coração. Queridos amigos e amigas, vamos rememorar aqui que nós, como espíritos eternos, provavelmente já tivemos muitas existências passadas que nós nutrimos o mal em vez do bem. Existências passadas que nós transgredimos a lei de Deus, que nós fomos na via contrária da que Jesus nos convida. Nós fomos ali pelo vale dos baixos desejos, pelo vale da semeadura do mal, nós nos entregamos às chagas do orgulho e do egoísmo, nós dormimos, fechamos os nossos olhinhos para a reforma que Jesus nos convida. Então, em muitas existências, provavelmente a gente semeou o mal. Transgredimos a lei de Deus. E hoje, no presente, nós estamos aqui fazendo essa colheita, a lei de ação e reação também. Estamos fazendo essa colheita do mal que nós semeamos aí em outras existências. Nós estamos aqui para poder
quitar as nossas dívidas, para passar pelas provas, pelas expiações, e a dor é um desses processos que na atualidade é um processo aí de educandário para a nossa alma. Devido ao mal que outrora nós semeamos, hoje nós colhemos, às vezes, essas provas que vêm aí com a dor, com a aflição para o nosso coração, mas que tem um riquíssimo educandário para a nossa alma. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, ele está dizendo aqui daquelas aflições que realmente arrebatam a nossa alma, aquelas aflições que vêm pelas provas, pelos desafios, pelas dificuldades, que são aflições que o nosso espírito passa com o fim do aprendizado. E como é um fim do aprendizado, Jesus já diz, porque serão consolados. E muitas vezes, na estrada árida da vida, porque a vida é cheia de pedrinhas, é cheia de percalços, é cheia de desafios para nós, muitas vezes a gente vai se deparar com uma prova, com um desafio que vem aí como uma colheita, às vezes numa transgressão da lei de Deus que nós tivemos no passado. Então a gente passando por essa prova, muitas vezes uma provinha difícil, uma prova árdua, uma prova que está nos levando até o limite do que nós conseguimos aguentar. Então, de frente para essa prova, muitas vezes a gente chora, caem as lágrimas da nossa alma. Mas são lágrimas que elas partem do coração. Sabe aquelas lágrimas que partem de todo o esforço que a gente está tendo em seguir o caminho do Cristo? São lágrimas por amor a Jesus. Então, essas lágrimas elas caem da nossa alma, mas elas vêm como que lavando a nossa consciência, tranquilizando a nossa consciência de que esse momento difícil, que a gente está derramando lágrimas por ele, é um momento que a gente vai ter uma consolação na vida futura, porque algo estamos aprendendo. As lágrimas de um sofrimento, quando é um sofrimento suportado com resignação, com paciência, com compreensão, são lágrimas que fortalecem a nossa alma. Então Jesus diz, bem-aventurados os corações que choram, por amor ao caminho do bem que estão seguindo, por amor a Deus, por amor a toda a transformação que estão tendo devido a essas provas que estão passando. Então felizes aquelas almas que choram por amor a Jesus. Aquelas almas que choram porque estão enfrentando uma prova que vão ali de alguma forma dar uma libertação dos vícios morais da alma, que vai trazer uma libertação, uma ascensão do espírito até o progresso que ele deseja. Novamente, a dor é um processo que nós precisamos ainda passar aqui na Terra para algo aprendermos. Muitas vezes é só nesses momentos de dor muito forte, reparem, que a gente vai abrindo o nosso coraçãozinho para acolher o que o Pai deseja. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, eu li uma frase que eu jamais vou me esquecer dela. Muitas vezes é nos momentos de dores profundas que a voz de Deus fala mais alto no nosso coração. E é verdade. É nessas dificuldades, é nesses sofrimentos, são nas aflições. Às vezes é num momento de dor tão forte que a gente é levado até o deserto, que a nossa alma acorda, desperta para a transformação que Jesus nos convida e desperta que para aquele desafio, é um desafio que está cheio de aprendizado para todos nós. Vou ler aqui para nós um trechinho que foi pontuado na nossa reflexão escrita de hoje. A alma que chora, pela dor experimentada por amor a Jesus e pela coragem da fé frente às provas enfrentadas, sente o alívio sereno dos passos da purificação e ascensão do Espírito na vida eterna. Por isso, que os corações que choram
devido às provas, os desafios que estão enfrentando, serão consolados no futuro, porque é o Espírito que está hoje semeando uma ascensão, uma libertação na vida futura. E isso nos traz uma felicidade, porque é um percalço, é um pedacinho difícil aqui nessa existência que a gente enfrenta, mas que a gente vai ter uma colheita muito proveitosa para levar para a eternidade do nosso espírito. Vou ler aqui para nós mais um trechinho. Feliz é o coração pacífico ao entender genuinamente que o sofrimento de hoje é um educandário valioso para o nosso espírito, quando experimentado por amor a Cristo e suportado com resignação e paciência. Todos nós estamos sujeitos a passar pelas provas da vida, que são provas difíceis, que são provas aí que desafiam a nossa alma. E muitas vezes, como dissemos, frente a essas provas, o nosso coraçãozinho ele vai dar uma balanceada, a gente vai ali dar uma estremecida. Mas quando a gente suporta as nossas provas, porque a gente entende que o nosso espírito precisa passar por essas provas, que muitas vezes fomos nós que escolhemos essas provas também. Então, quando a gente compreende que a gente precisa passar por essas provas e que por mais que elas tragam sofrimento, tragam aflição, tragam dor, são provas que muito têm a nos ensinar, a nos fortalecer, a nos conceder um aprendizado que a gente vai levar para a eternidade do nosso espírito. Então, quando a gente compreende isso, a gente sofre com resignação, com paciência, com compreensão. E é neste momento que a gente compreende que a consolação ela virá na vida eterna. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. Hoje nós demos um pouquinho mais uma aprofundada neste trechinho do Sermão da Montanha do Cristo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Demos aí uma aprofundada para a gente compreender um pouquinho mais o que Jesus quis nos ensinar por essas palavras, que são palavras assim, de esperança, porque se a gente compreender a esperança e a luz que tem essas palavras, a gente olha o sofrimento de hoje com um olhar diferente, com um olhar de que tudo passa e que é um momento necessário, mas que a consolação virá. Então peguemos firme com Jesus, vamos encerrar hoje com muita fé no nosso coração, serenando a nossa alma e compreendendo que o Pai nos ama imensuravelmente e Ele ali para cada filho teu, o Pai, nosso amado Pai, Ele escolheu os desafios, as provas que melhor nos auxiliariam no nosso progresso como espíritos eternos rumo à perfeição. Tenha um excelente dia, tenha um excelente domingo. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão neste domingo nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquem em paz, nos encontramos amanhã às 7h30 para iniciar a nossa semana com mais uma reflexão. E lembremos que amanhã nós continuaremos neste item 1 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós daremos sequência aí ao versículo 6 do Sermão da Montanha. Fiquem em paz, que assim seja.